Eu estava na casa da minha tia, um lugar que costumava ser um refúgio de conforto e alegria. Mas naquele dia, a atmosfera mudou drasticamente. Era uma tarde sombria de outubro e a sensação de frieza percorria os corredores e cômodos da casa. Meu coração se apertou quando vi minha prima April, uma garotinha de apenas 4 anos, sentada sozinha na escada. Ela parecia estar se divertindo, fazendo caretas engraçadas no ar. Sua expressão facial parecia inocente, mas havia algo inquietante naquele cenário. Decidi me aproximar e perguntei o que ela estava fazendo. "O que você está fazendo, April?" Eu indaguei, tentando sorrir, mas a preocupação já me dominava. April, sem deixar de fazer suas caretas, respondeu: "Estou copiando a senhora da trança." Fiquei confuso. Não havia mais ninguém na casa além de nós. "Onde está a senhora, April?" Eu perguntei, esperando que ela dissesse que a senhora estava no banheiro ou em algum outro lugar da casa. April apontou para uma viga que se estendia paralelamente à escada. "E o que a senhora está fazendo lá em cima?" Perguntei, sentindo um arrepio na espinha. April respondeu com uma inocência perturbadora: "Fazendo caretas." Eu estava prestes a subir a escada para verificar o que estava acontecendo, quando April disse algo que me fez parar no lugar. "A trança dela está em volta do pescoço", sussurrou a garotinha com um olhar vazio. Confuso e assustado, perguntei o que ela queria dizer com aquilo. April apontou para cima em direção à viga e disse: "A senhora está pendurada pela trança. Ela está fazendo caretas engraçadas para mim." O choque percorreu meu corpo enquanto eu observava April continuar a fazer suas caretas. Mas agora, seus olhos estavam arregalados e esbugalhados, sua boca escancarada e a língua pendurada para fora. Era o rosto de alguém que estava sendo estrangulado até a morte. Meus instintos gritavam para correr, mas a sensação de horror me mantinha preso naquele momento macabro. Tentei gritar por socorro, mas apenas um sussurro agonizante escapou dos meus lábios. Enquanto April continuava sua sinistra imitação das caretas da senhora da trança, eu percebi que algo terrível e sobrenatural havia tomado conta da casa da minha tia. E eu estava preso naquele pesadelo, sem saber como escapar daquele horror que April parecia estar ligada. Quando eu era criança, morava em uma vizinhança tranquila, mas havia uma garota que era considerada estranha por todas as outras crianças. Ela tinha uma aura sombria que a seguia, e as histórias assustadoras que ela contava só aumentavam a inquietação ao seu redor. Um dia, ela afirmou com convicção que, na densa floresta atrás de sua casa, havia gente morta e ensanguentada. A notícia se espalhou como fogo na vizinhança, e logo todas as crianças ficaram apavoradas. Seus pais tiveram que vasculhar a floresta em busca de qualquer sinal de perigo, mas tudo o que encontraram foram embalagens de doces e garrafas de cerveja vazias. Parecia que a garota havia inventado aquela história, mas o medo que ela causou persistiu. Alguns anos depois, meus pais se divorciaram e a vida tomou um rumo inesperado. Foi nesse momento difícil que a garota misteriosa voltou a aparecer. No dia em que a mudança de minha mãe estava programada, ela surgiu do nada e me sussurrou que Matt não estava feliz com o divórcio dos meus pais. Eu não fazia ideia de quem era Matt, mas mesmo depois de ter me afastado da garota, meu pai continuou sendo amigo dos pais dela. Meu pai compartilhou comigo a história de Matt. Aparentemente, Matt era o amigo imaginário da garota. Os pais dela tinham contado AOS meus pais sobre os problemas que enfrentaram com Matt. Ele costumava ser agressivo, controlando as luzes da casa e desligando a energia. Além disso, batidas misteriosas nas portas à noite eram atribuídas a ele. Se alguém tentasse ignorá-lo, as batidas se intensificavam. Meses depois, meu pai decidiu convidar a garota e seus pais para nossa casa. Eu estava apavorado com a ideia, mas meu pai pensou que seria uma oportunidade para conversar e ajudar a família. Naquela noite, fui incumbido de entreter a garota no meu quarto. Ela agia de maneira aparentemente normal, elogiando meu quarto, mas o medo ainda estava lá, pulsando em minhas veias. E então aconteceu. Enquanto eu tentava colocar um filme no DVD player, a garota, com a voz vazia e desprovida de emoção, proferiu as palavras que me fizeram tremer. Matt está aqui.
No exato momento em que ela disse isso, as luzes começaram a piscar freneticamente e eu entrei em pânico. Corri para fora do quarto chorando de medo. Os pais da garota subiram as escadas apressadamente, levaram-na embora e, desde então, nunca mais soube muito sobre aquela família. Ouvi rumores de que Matt ainda controlava as luzes na casa deles, mas não tinha certeza se ele ainda estava por perto. Até hoje, sempre que as luzes começam a piscar ou uma lâmpada queima, o medo de Matt ainda me assombra, relembrando-me daqueles momentos assustadores de minha infância. Minha sobrinha sempre teve uma imaginação vívida, o tipo que a maioria das crianças tem. No entanto, havia algo um pouco diferente em seu mundo de fantasia. Ela tinha um amigo imaginário, algo comum para sua idade, mas ela insistia que nunca poderia dizer o nome dele a ninguém. Dizia que ele mesmo lhe alertara que todos ficariam aterrorizados se soubessem. Minha irmã e eu, curiosos e preocupados, tentamos várias vezes descobrir o nome desse amigo imaginário. No entanto, a menina nunca cedia, sempre mantendo o segredo guardado. Ela parecia genuinamente apavorada em compartilhá-lo, como se algo de terrível fosse acontecer se o nome fosse revelado. Certo dia, por acaso, minha irmã e eu estávamos paradas no corredor, discutindo coisas cotidianas. Minha sobrinha estava ali, brincando sozinha, completamente alheia à nossa conversa. Então, de repente, ouvimos sua voz, mas não era uma voz normal de uma criança. Era um sussurro quase inaudível que parecia flutuar pelo ar. Ela estava conversando com alguém que não podíamos ver, e então, sem pensar, ela pronunciou o nome que guardara com tanto sigilo. Um nome que fez a atmosfera no corredor gelar e fez nossa espinha se arrepiar. Ela disse: Lúcifer. O nome ecoou pelo corredor como um eco sinistro, e minha irmã e eu trocamos olhares de terror. Algo na maneira como minha sobrinha pronunciou aquele nome enviou um arrepio ao nosso cerne. Era como se algo tenebroso tivesse sido convocado pelo simples ato de falar seu nome. Desde aquele dia, uma sensação de inquietude pairava na casa. As luzes pareciam mais fracas e o ambiente estava impregnado com uma sensação opressiva. Minha sobrinha continuou a falar com Lúcifer, embora ninguém mais pudesse ouvi-lo. Ela dizia que ele era seu melhor amigo, mas eu não conseguia ignorar o mal-estar que aquele nome invocava. Às vezes, durante a noite, eu acordava com um sussurro suave e sinistro, como se algo estivesse tentando me chamar. Sempre que isso acontecia, eu me forçava a lembrar que não deveria contar o nome a ninguém, nem mesmo a minha irmã. E assim, o segredo sinistro de Lúcifer permaneceu, obscurecendo nossos pensamentos e atormentando nossas almas. Quando eu tinha apenas 6 anos, minha mãe e eu nos mudamos para uma majestosa casa colonial que parecia congelada no tempo, construída no final do século XIX. A casa tinha uma aura peculiar que sempre fazia minha mãe sentir-se desconfortável, mas na época não tínhamos ideia do que estava por vir. Logo após nossa mudança para a casa, desenvolvi um amigo imaginário chamado Jenny. Ela era uma garotinha que, segundo eu dizia, gostava de brincar comigo. Minha mãe inicialmente considerou isso uma fase comum da infância e não deu muita importância. No entanto, o que tornou Jenny diferente de outros amigos imaginários foi o motivo de sua visita. Certa vez, contei à minha mãe que Jenny queria brincar com o gato e sugeriu que o deixássemos descer para o porão. Minha mãe, um pouco intrigada, permitiu que eu levasse o gato para lá, mas o gato nunca voltou. A partir daquele momento, um calafrio de medo percorreu minha mãe. Dias depois, algo ainda mais sinistro ocorreu. Eu disse à minha mãe que Jenny queria que eu a visitasse no porão para brincar com ela. Minha mãe recusou imediatamente e insistiu que eu subisse para dormir. Na manhã seguinte, quando acordei, havia arranhões profundos em minhas costas e pernas, como se alguém ou algo tivesse me atacado durante a noite. A situação ficou insustentável e minha mãe decidiu investigar a história da casa. Ela vasculhou registros antigos e finalmente encontrou uma fotografia antiga da casa com a família que a habitava no passado. Quando me mostrou a foto, perguntou se eu reconhecia alguém. Havia 7 meninas retratadas na imagem, e sem hesitar, apontei para uma delas. Seu nome, escrito no verso da fotografia, era Jenny.
Foi nesse momento que minha mãe percebeu que o amigo imaginário que eu tinha não era uma criação da minha mente infantil, mas uma presença antiga e sombria que habitava aquela casa. A história da garota Jenny e os eventos inexplicáveis na casa colonial começaram a lançar uma sombra perturbadora sobre nossas vidas. O que realmente aconteceu com Jenny e por que ela continuava a buscar a atenção das crianças que entravam na casa? Essas eram questões que pairavam sobre nós, enquanto enfrentávamos uma realidade sinistra que estava além de qualquer explicação racional. Minha filha tinha 6 anos quando ela começou a falar sobre sua amiga imaginária chamada Kelly. Ela insistia que Kelly morava dentro do seu armário. Eu, como mãe, achei aquilo fofo e típico de crianças pequenas. Afinal, todos sabem que é comum as crianças terem amigos imaginários. Minha filha falava de Kelly como se fosse real. Ela dizia que Kelly brincava com ela e se sentava em uma cadeirinha de balanço dentro do armário enquanto ela dormia. Para mim, era apenas uma parte normal do desenvolvimento infantil e eu não me preocupava com isso. Na verdade, eu achava que era uma maneira dela lidar com o medo do escuro e da solidão durante a noite. 2 anos se passaram e minha filha e eu estávamos assistindo a um filme de terror em uma noite chuvosa. O suspense estava crescendo na tela quando, de repente, minha filha disse com naturalidade: "Parece a Kelly." Fiquei surpresa e perguntei: "Kelly quem?" A resposta que ela deu me gelou até os ossos. "Você sabe, Kelly, a garota morta que morava no meu armário." Um arrepio percorreu minha espinha enquanto olhava para minha filha, esperando que ela risse e dissesse que estava brincando. Mas o olhar sério e sombrio em seu rosto era a prova de que ela estava falando sério. A partir daquele momento, algo dentro de mim mudou. Eu não sabia o que era real e o que era imaginação na mente assustadoramente criativa da minha filha. Ela nunca falou sobre Kelly novamente, mas eu não conseguia esquecer aquela confissão perturbadora. As noites se tornaram mais longas e tensas. Cada ranger da casa, cada som do armário e cada sombra no canto do quarto me deixava alerta. Eu não podia evitar pensar na garota morta que morava no armário da minha filha e no que poderia ter causado tal imaginação macabra. Agora, toda vez que passo pelo quarto da minha filha à noite, sinto como se estivesse sendo observada. E me pergunto se Kelly, a garota morta, é apenas um fruto da imaginação de uma criança assustada ou se há algo mais sinistro escondido nas sombras. Quando eu era apenas um bebê, minha irmã mais velha, Júlia, tinha uma amiga imaginária chamada Jéssica. Ela costumava falar sobre Jéssica com tanto carinho, como se fosse sua melhor amiga. Júlia descrevia Jéssica como uma presença misteriosa, sempre ao seu lado, uma amiga que estava lá para compartilhar seus segredos e brincadeiras. Mas Júlia também contava coisas perturbadoras sobre sua amiga imaginária. Ela dizia que, quando Jéssica ficava brava, seus olhos mudavam de cor, tornando-se verdes e sua voz se tornava mais profunda. A princípio, meus pais não se preocuparam muito, acreditando que era apenas a imaginação vívida de uma criança. No entanto, com o tempo, as coisas começaram a ficar estranhas. Os acontecimentos bizarros se tornaram mais frequentes. Objetos desapareciam misteriosamente e voltavam em locais inesperados. Móveis se moviam sozinhos e, às vezes, havia risos infantis ecoando pela casa, mesmo quando Júlia estava na escola. Meus pais começaram a questionar a natureza dessa amizade imaginária. Uma noite, enquanto minha mãe me colocava na cama, eu comecei a chorar e apontar para um canto escuro do quarto. Minha mãe tentou me acalmar, mas eu continuei a chorar e apontar para o mesmo canto. Foi então que, de repente, minha irmã Júlia entrou no quarto, apontou para o mesmo canto e gritou: "Jéssica, pare com isso!" Imediatamente parei de chorar e Júlia explicou: "Às vezes, Jéssica gosta de colocar máscaras assustadoras e assustar as pessoas." Minha mãe, nesse ponto, estava claramente preocupada e disse: "Diga a Jéssica que, se ela não consegue brincar de forma amigável, ela não pode brincar aqui de jeito nenhum." Júlia concordou,
e prometeu que diria a Jéssica para se comportar. Eventualmente, minha irmã superou sua amiga imaginária e parou de mencioná-la. Mas o que parecia ser o fim de uma fase assustadora na vida da nossa família estava longe de terminar. Alguns anos depois, minha irmãzinha Abby começou a falar e, para o horror da minha mãe, ela disse que tinha um amigo imaginário que ninguém mais conseguia ver. Ela afirmou que os olhos de sua amiga imaginária ficavam verdes quando ela estava chateada, e minha mãe ficou pálida de terror quando ouviu o nome: Jéssica. Quando eu estava na escola primária, meu melhor amigo se chamava Ryan e tínhamos cerca de 7 anos. Um dia, um novo aluno chegou à nossa classe. Seu nome era Andrew e ele havia se mudado recentemente de outro estado. Andrew era um garoto socialmente desajeitado, sempre se sentando sozinho e murmurando consigo mesmo. O que chamava a atenção era o fato de que, nessas conversas internas, ele parecia sempre irritado, com uma expressão furiosa no rosto. Ryan e eu, com a inocência da infância, decidimos fazer amizade com Andrew. Logo, ele nos convidou para uma festa do pijama em sua casa. Passamos o dia todo juntos e tudo parecia normal e divertido. Andrew se comportava de maneira diferente em casa, parecia mais relaxado e à vontade. Parecia ser apenas um dia de diversão entre amigos. Então, chegou a noite e fomos para o quarto de Andrew, que ficava no porão. Lembro-me de estar deitado no chão, com Ryan perto de mim e Andrew no sofá do outro lado da sala. A escuridão era densa e eu só podia ver o contorno de Andrew. De repente, Andrew começou a emitir sons estranhos e agudos, semelhantes a um chiado de chaleira. Seus ruídos me arrepiaram. Ele se levantou e, ainda emitindo aqueles barulhos perturbadores, começou a se aproximar de nós. Chutei Ryan para acordá-lo. Ambos estávamos aterrorizados. Andrew continuou avançando até ficar de pé diante de nós. Então, subitamente, ele ajoelhou-se e o som agudo diminuiu, como se alguém tivesse abaixado o volume. Ryan e eu nos olhamos, sem entender o que estava acontecendo. Então, inesperadamente, Andrew agarrou nossos braços com uma força anormal, como se tentasse esmagá-los. Sua voz, baixa e perturbadora, sussurrou: "Scott quer que vocês dois vão embora." Num ato de desespero, conseguimos puxar nossos braços para longe dele. Andrew se levantou novamente e seu olhar vazio e ameaçador permaneceu sobre nós, enquanto ele soltava uma risada estridente e maligna. Nós dois pulamos e eu sugeri que fôssemos ao quarto da mãe de Andrew para buscar ajuda. Mas antes que pudéssemos dar um passo, Andrew começou a gritar, um grito aterrorizante e ensurdecedor. Sua mãe desceu as escadas correndo e acendeu todas as luzes. Ficamos chocados ao ver que Andrew tinha arranhões profundos em seus braços e seu rosto estava mortalmente pálido. Sua mãe o acalmou, tentando entender o que havia acontecido. Ela nos pediu para subir e vestir nossos casacos, pois nos levaria para casa. Durante as semanas seguintes, evitamos Andrew na escola. Finalmente, decidimos perguntar a ele sobre o que acontecera naquela noite aterradora. Sua resposta nos deixou atônitos. "Está tudo bem agora. Você não verá mais Scott. Ninguém verá mais." No final das contas, nossa amizade com Andrew se desfez e ele foi afastado de nossa escola por atacar outra criança com um galho de árvore durante o recreio. A experiência sombria com Andrew e seu amigo imaginário, Scott, assombrou nossas memórias, deixando-nos com um sentimento de inquietação e mistério que nunca conseguimos resolver.